Saudações em Cristo Jesus a todos os amados irmãos e irmãs, teólogos da verdade. Que Deus em Cristo os abençoe neste dia maravilhoso. A propósito, estamos gravando este áudio no dia 30/11/2018, em plena comemoração ao Dia do Teólogo. Meu grande abraço a todos os autênticos teólogos, a todos os verdadeiros teólogos, que não são cientistas da letra escriturística, são estudiosos, devotos, espirituais, que lançam seus corações sobre a palavra de Deus para dela extrair o som perfeito da voz do Espírito Santo, que é a nossa diretriz máxima, tanto a nível de vida quanto a nível de fé. Portanto, meus parabéns a todos os teólogos da verdade, no sentido mais estrito em se tratando do grupo e mais amplo em se tratando de todos aqueles que, assim como eu, amam a palavra de Deus. Hoje, amados, falando a respeito do texto de Lucas, capítulo 20, verso 25, onde o nosso Senhor é mais uma vez provado, testado pelos religiosos da época, que ele traz uma moeda e lhe questionam se é lícito pagar tributo a César. Então Jesus profere aquela frase extraordinária, até hoje repetida por milhões de pessoas no mundo inteiro: dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus quis dizer com as palavras dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Lendo o texto superficialmente, nós podemos chegar a uma conclusão precipitada. Portanto, tenhamos atenção ao refletir sobre o que Jesus estava falando ali. Tudo que o mestre falava significava muito mais do que os ouvidos conseguem ouvir ou do que a mente humana pode entender. Vejamos, a pessoa ou o pregador com tendência materialista, que parte do ponto de vista material, obviamente, encontrará nesse texto oportunidade para falar de dízimos, ofertas, da prosperidade que gozam aqueles que tais coisas praticam. Alguém poderia alegar que, baseados nesse texto, devemos oferecer as nossas finanças a Deus, que é nosso dever contribuir com a obra de Deus. Eu, particularmente, não enxergo isso, não creio nisto, a partir da leitura do texto. Do ponto de vista estritamente espiritual, encontramos abertura para falar da imagem e inscrição de Deus em cada ser humano, como uma espécie de marca, um selo, que identificam quem os criou e, por conseguinte, a quem pertence. Assim como a imagem na moeda era de César, dai os homens a Deus, pois a eles pertencem. Mas nós podemos e devemos ir muito mais fundo, no meu ponto de vista, nas palavras de Jesus, de um ponto de vista abrangente, porque aí a coisa vai ficando ainda mais séria, ela vai ficando ainda mais profunda. O que e a quem temos dado o que devemos? Temos dado o que é devido, irmãos, a Faraó. E aí você pode entender patrão, trabalho. Figuradamente falando, o Egito representa serviço, servidão. E nós lhe damos mais ou menos. Alguns dão 10 horas por dia, 50 horas por semana, 250 horas por mês, talvez até mais, fora as horas no trânsito. Temos dado o que é devido a César, que pelo contexto da própria passagem inicial, representa os tributos, os impostos que são dados ao governo. Damos aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, à sociedade, na medida do possível, tudo que lhes é devido. Damos a nós também, na medida do possível, aquilo que nos é devido. Mas e a Deus? Será que temos dado o que é dele? Ora, irmãos, o que é de Deus? Você pode perguntar. E a resposta é tudo. Mas Deus, ele não quer tudo. Ele quer aquilo que realmente é importante para ele. Você pode, e realmente é o que mais acontece, ter a sua opinião sobre o que é importante para Deus. Mas em muitos casos, se não na maioria, você ou eu, erraremos nessas nossas opiniões e conclusões. Isto porque, como disse o profeta Isaías em 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. O que é importante e prioridade para você pode não ser para Deus. E, infelizmente, o contrário é bem verdade. Todavia, se quisermos realmente saber o que é importante para Deus, temos que recorrer à sua palavra. E o que importa para ele? Em primeiro lugar, que ele seja o primeiro, o centro, o tesouro na sua vida.
Mateus 6, 21, Mateus 22, versos 37 e 38, nos ajuda a compreender isso. A grande maioria dos nossos problemas acontecem pelo fato de não darmos a Deus a primazia de nossas vidas. Muitos de nós, de fato, afirmamos que Ele é o primeiro, que Ele é o centro de nossas vidas. Mas se formos sinceros e se não nos enganarmos, admitiremos que Deus não é o centro. Ele não é o primeiro. O nosso comportamento e atitudes não demonstram isso. Tem que haver coerência no falar e agir. Em segundo lugar, que Ele seja Senhor da sua vida. Aprendemos isso em Josué 23:8, Isaías 43:11. Deus não será o primeiro em nossas vidas se Ele não for o nosso Senhor. E Ele não será o Senhor se não for o primeiro. Precisamos reconhecer que Ele é soberano, todo-poderoso, onisciente. Ele é o nosso Salvador. Em terceiro, que você se importe com Ele, com a sua obra, como nos ensina Mateus 6:33. Praticamente em todas as orações e ações, pensamos mais em nós mesmos do que nos outros. E o que falar de Deus? Quantos de nós e quantas vezes nós nos importamos com a obra do Senhor? É uma pergunta importante. Com a causa de Deus? Praticamente nunca. Damos bom dia para todos ao nosso redor, perguntamos como estão, nos importamos com o bem-estar de algumas pessoas. E de Deus? Nós pensamos, Deus não precisa, Ele é Deus. Sim, Deus sem a gente é Deus, nós sem Deus não somos nada. Entretanto, não é questão tanto de precisar, mas de saber que alguém está se importando com você. Nós vemos Jesus dizendo, até quando vos sofrerei? Não podem vigiar comigo nem uma hora sequer? Nós vemos Paulo falando, não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que podemos agradar ou desagradar a Deus. Quarto lugar, que você seja santo, sal, luz. Veja 1 Pedro 1,15, veja Atos 13:47. Santidade, respeito, temor, obediência são fundamentos para cultivar um relacionamento e aumentar a intimidade com Deus. Quinto lugar, que você o adore e o cultue de verdade, do mais profundo da sua alma, como aprendemos em João 4:23. Adorar é muito mais do que viver ou falar simplesmente de forma religiosa. É muito mais ter atitude do que simplesmente louvar. Devemos adorar vivendo e viver adorando, em espírito e em verdade. Sexto lugar, que você ame e ajude o seu próximo a levar a sua carga, como nos ensina Gálatas 6:2. O amor e o cuidado ao próximo são largamente estabelecidos por toda a Bíblia como fundamento inegociável da verdade salvadora. Agora perceba pelas palavras de Paulo que você pode e deve dar a cada um que lhe é devido, mas não esqueça que, nas palavras de Jesus, devemos dar a Deus também o que lhe é devido. Assim, irmãos, eu finalizo afirmando aquilo que a Bíblia diz. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Chegará o dia em que as pessoas vão querer colocar Deus em primeiro lugar, vão querer que Ele seja Senhor de suas vidas, mas não poderão, não encontrarão. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Diante desta reflexão, parece-me, muito humildemente, que nos é possível compreender o que o Senhor quis dizer ao afirmar: dê a Deus o que é de Deus. Grande abraço, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.